Rhaenyra disse para Alicent que a história a retratará como uma vilã, uma pessoa com sede de poder, e eu confesso para vocês que foi essa a impressão que eu tive da personagem quando eu li o livro. Mas será que o plano da Alicent aqui nesse episódio final fez sentido? Rhaenyra tem 7 dragões ao seu lado e parece que agora ela é invencível, mas o que Rhaenyra não sabe é que a Triarquia está enviando 90 navios para derrotar a frota Velaryon, frota essa que garante a hegemonia da Rhaenyra no mar. Aconteceram muitas coisas nesse episódio final e aqui nesse vídeo nós vamos comentá-lo com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo pra caramba todo mundo que acompanhou a minha cobertura da segunda temporada da série. Sério, muito obrigado mesmo por estarem comigo e eu gostaria de avisar que eu pretendo postar mais vídeos ainda desse universo de Gelo e Fogo, incluindo mais vídeos lá daquela minha série, né, onde eu tô tentando desvendar os mistérios de Valyria. Então eu peço pra você continuar comigo agora que a série terminou e também pra você se inscrever no canal se você não tá inscrito para acompanhar meus próximos vídeos desse universo de Gelo e Fogo e ativa o sino de notificação também, porque assim você me dá uma força e você ainda é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O episódio começa mostrando pra gente o Tyland Lannister, o mestre dos navios do rei Aegon II, negociando com o alto comando da Triarquia. Nós vemos o navio, né, do Tyland Lannister e a gente consegue identificar esse navio dele por conta do estandarte dos verdes nessa guerra. O estandarte está ali enrolado no mastro, mas dá pra gente identificar que é um dragão dourado, né, representando o dragão Sunfyre, em cima de um fundo verde. E é interessante porque o Tyland tenta chorar uma miséria ali, mas a fama que a casa Lannister é muito rica ultrapassou o Mar Estreito e agora isso é sabido em todo o mundo conhecido. Inclusive na época da antiga Valyria, os valerianos estavam sedentos por ouro. Eles estavam expandindo atrás de ouro. E eles sabiam que os Lannisters e os senhores de Rochedo Casterly aqui em Westeros tinham muito ouro, mas mesmo assim alguma coisa impediu os valerianos de virem com tudo para Westeros, como se eles tivessem medo do que eles iriam encontrar aqui, né? Tem várias profecias, tem várias teorias em relação a isso, e eu comento isso com mais detalhes no meu vídeo que eu falo sobre o que causou a perdição de Valyria. Vou deixar o vídeo linkado na descrição. A Triarquia, ou o Reino das Três Filhas, é o nome dado a essa aliança feito por essas 3 cidades livres, as cidades de Lys, Myr e Tyros. E essas 3 cidades, elas eram colônias da cidade franca de Valyria. Então faz sentido a Triarquia ter ideia, né, de como que funciona o negócio do mundo. E eles falam pro Tyland que, beleza, tá tendo um bloqueio ali na goela e eles não estão conseguindo, né, fazer negócios com Westeros. Então, tipo, beleza, não é legal eles não conseguirem fazer negócio com Westeros, mas se eles não conseguem, eles vão fazer negócios com outros lugares. Essos é gigantesco, então no final do dia, quem tá saindo mais prejudicado desse bloqueio que a frota Velaryon tá fazendo não são eles. Tyland foi confiante de que o ressentimento que o Reino das Três Filhas tem pelo Daemon Targaryen e pelo Corlys Velaryon seria o suficiente para incentivá-los a partir para essa guerra. E a Triarquia não gosta do Daemon e do Corlys por conta da guerra pelos degraus que a gente assistiu na temporada passada. Os degraus é esse conjunto de ilhas no fundo do mapa aqui, né, que liga Westeros com Essos. Na temporada passada, o Daemon matou Kragas Dreyhar, que ele era o príncipe almirante de Myr. Então as forças da Triarquia já não gostam mesmo do lado dos negros dessa guerra. E a frota real de Aegon II não consegue combater a frota da casa Velaryon. Então assim, o Otto Hightower já tentou inclusive pedir ajuda da casa Greyjoy, né? Ele enviou mensagens para os Greyjoys de Pike, só que ele não obteve respostas. Então o jeito para os verdes foi pedir socorro para o outro continente. A força da Triarquia somado com a frota real é mais do que suficiente para derrotar a frota Velaryon e quebrar esse bloqueio que eles estão fazendo na goela, mas para isso o Tyland teve que prometer entregar a eles os degraus uma vez que essa guerra fosse vencida. Sharak Lohar é o nome da almirante da Triarquia e ela é nativa da cidade de Lys. Eu achei muito interessante essa cena porque mostrou pra gente como que os costumes são diferentes. Mostrou pra gente que o que os lords de Westeros têm como prioridade, lá do outro lado do Mar Estreito, não significa nada. Enquanto em Westeros é tudo sobre título, sobre família, sobre sobrenome, sobre de que casa você vem, sobre em nome de quem você tá falando, né? Isso que prova o seu valor em Westeros. Em Essos não. Em Essos a pessoa tem o valor que a pessoa prova que tem. E isso é muito interessante. E por serem cidades livres, eles não têm rei, eles não têm todo esse sistema feudal que tem em Westeros, então eles conseguem ter essa certa liberdade, sabe? Tyland Lannister provou o seu valor em Essos
quando ele lutou com a Sharaku Lohar na lama. E uma outra coisa interessante pra gente prestar atenção aqui é sobre como os lords de Westeros enxergam como inferiores as pessoas que moram do outro lado do Mar Estreito. O Tywin realmente acreditou quando a Sharaku Lohar dizia que eles iriam comer o cadáver dos inimigos, né? Ele achou de fato que aquela galera ali eram pessoas canibais. Então, já disso, a gente consegue perceber que os nobres aqui de Westeros enxergam as pessoas das cidades livres como verdadeiros selvagens. Inclusive, quando Leos Strong fala para o Aegon que eles precisam fugir para sobreviver, o Aegon fica ofendido, porque ele diz que ele não quer viver com um bando de comedores de cabras. E eu achei bem hipócrita da parte do Aegon falar isso, porque ele agride pessoas sexualmente, né? Ele agrediu sexualmente a Diana na temporada passada, e ele gostava de ver crianças lutando naqueles ringues, né? As crianças que afiavam os dentes, afiavam as unhas para lutar naqueles ringues, para divertir, para entreter os mais velhos. Então, assim, ele, com esses hábitos, está julgando os costumes da galera do outro continente, mas Aegon ficou ali todo esperançoso quando o Leos Strong disse que ele voltaria para Porto Real no final da guerra como o Salvador, né? Ele ficou todo pomposo, imaginando o título dele, Aegon, o Deleite do Reino. E o interessante é que esse apelido Deleite do Reino era o apelido que a Rhaenyra tinha quando ela era jovem nos livros, porque a princesa Rhaenyra era uma princesa muito linda e era uma princesa muito amada também. E nessa cena, o Leos Strong confessou para ele que ele andou retirando o ouro de Harrenhal e ele colocou, né, esse ouro no banco de ferro de Bravos, ou seja, eles vão ter como se sustentar. Aegon acredita que o seu dragão Sanfari está morto, mas eu acredito que isso seja algo que o Aemond contou para ele para enganá-lo, ou que o Aemond ocultou informação das pessoas do Pequeno Conselho mesmo, porque o Sanfari está vivo. Ele está todo ferrado, ele está muito debilitado, ele está quase sem asa, mas ele está vivo. O Sanfari está lá em Pouso de Gralhas, muito machucado para sair de lá, muito machucado para voltar até o seu montador voando, porque tá quebrado, sabe? O Sanfari tá tipo o Aegon. O Aegon tá todo ferrado do lado de cá e o Sanfari tá todo ferrado do lado de lá, mas ele ainda está vivo. E nessa conversa dele com Leos Strong, eu fiquei pensando, se o Aegon vencer essa guerra, a Dança dos Dragões no final, quem é que será o herdeiro dele? Porque o herdeiro, claro, né, do Aegon, o príncipe Jaehaerys, ele foi decapitado na frente da mãe. O Aegon ainda tem uma filha, a Jaehaera, mas pelo que ele disse ao Leos Strong, o pênis dele derreteu quando o Vhagar tacou fogo nele, né? Ou seja, o Aegon não consegue produzir mais herdeiros. E o herdeiro óbvio e direto dele é de fato o príncipe Aemond. Só que eu acredito que o Aegon não ficaria muito feliz em deixar o Aemond carregar esse título, né, de Príncipe de Pedra do Dragão e Herdeiro do Trono de Ferro, sendo que foi o Aemond o responsável por deixá-lo nesse estado. Então será que o Aegon reconheceria formalmente a sua filha, a Jaehaera, como herdeira? Imagina a cara dos lords que apoiam a reivindicação do Aegon ao trono por ele ser homem, enquanto a Rhaenyra é uma mulher, por conta do costume e da tradição dos Ândalos, né, que o homem está sempre superior à mulher na linha de sucessão, descobrindo que o próprio Aegon fez a mesma coisa que o pai dele, Viserys, tinha feito antes. Mas enfim, o Aegon aceitou fugir de Porto Real e vimos no final do episódio ele, né, saindo da cidade, meio que escondido ali, disfarçado junto com Leos Strong. Após voar para a Pedra do Dragão no episódio passado e perceber que ele não era páreo para todos os dragões que estavam lá esperando por ele, o Aemond ficou bem revoltado e ele resolveu, né, descontar a raiva dele matando e queimando plebeus ali nas Terras da Coroa. Aemond ateou fogo em Ponta Aguda, que é a sede da Casa Bar-Aemon, que fica ali também, bem pertinho de Pedra do Dragão. Ou seja, foi na volta da cena que a gente viu no final do episódio passado. Ele foi até Pedra do Dragão, viu que não ia dar, fez o retorno, parou aqui em Ponta Aguda e tacou fogo na sede da Casa Bar-Aemon, porque essa é uma casa que está apoiando o lado da Rhaenyra nessa guerra. O problema é que, por raiva, o Aemond também saiu atacando e matando plebeus e pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso. Se o Aemond fosse atacar os exércitos dessa casa, é uma coisa, mas não, ele estava matando inocentes. Porque uma guerra é isso, você precisa destruir o exército do inimigo para você vencer a guerra. Só que o povo comum não está guerreando contra ninguém. Essa é uma guerra de nobres. A população comum, os plebeus, eles só querem saber se eles vão ter algo para comer no fim do dia. E isso me incomodou muito na Rhaenyra, porque ela se recusa até mesmo a atacar o exército dos seus inimigos. Mano, a casa Lannister e a casa Hightower levantaram seus estandartes contra ela. Eles estão em guerra aberta contra ela. Eles convocaram os seus vassalos, eles construíram um exército, o Otto Hightower conspirou para usurpar o trono dela e mesmo assim a Rhaenyra se segura. Ela admitiu para o Corlys e ela admitiu naquela cena da mesa de jantar também que ela esperava que só a presença desses novos dragões do lado dela, dessa guerra, seria o suficiente
para subjugar os verdes. Rhaenyra, preste atenção aqui. Você precisa começar a ganhar para começar a incomodar o Aemond. Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada. Eu espero que você entenda isso. Seu filho Lucerys morreu, a Rhaenys morreu e você ainda espera resolver as coisas com diplomacia. Isso é uma coisa que me incomoda muito na Rhaenyra, porque a Rhaenyra jovem, ela não era assim. A Rhaenyra jovem, ela era muito mais enérgica. Eu tenho, pra mim, que se fosse a Rhaenyra jovem aqui, essa guerra já tinha acabado. Ela ia com os 7 dragões pra Porto Real, ia tacar fogo em tudo, ia matar o Aemond, ia matar a Alicent, ia matar o Aegon e pronto, ela seria rainha. Mas não, quando trocaram as atrizes no salto temporal, parece que trocaram também a personalidade das personagens, porque essa Rhaenyra, agora que é mãe, agora que é mais velha, ela fica tudo, ai, mimimi, ai, não posso atacar, ai, não sei o quê, Pelo amor de Deus, você tá numa guerra, mano. Corlys Velaryon já te deu a ideia, você precisa atacar o exército do seu inimigo. Ele não tá falando pra você matar plebeu, ele tá falando pra você atacar os exércitos que estão em guerra aberta contra você. Mas parece que finalmente ela começou a entender isso. E isso me incomodou também naquela cena do jantar, porque a Baela protesta ali, falando, nossa, você tá falando pra gente matar inocente? E não, Baela, não é isso que a Rhaenyra tá dizendo. A Rhaenyra não tá mandando ninguém pegar os seus dragões e queimar plebeus, queimar as famílias que não tem nada a ver com essa guerra. A Rhaenyra quer que vocês destruam os exércitos Hightower e Lannister, que são exércitos que pegaram em armas abertamente contra o lado dela nessa guerra. Rhaenyra tá falando para destruir as forças que hoje são as forças que a mantêm fora do Trono de Ferro. Porque se o lado dos verdes não tivesse exércitos, se os verdes não tivessem tido nenhum apoio, lá no começo essa guerra nem teria começado. Então não, Baela, Rhaenyra não tá falando para matar inocentes. Porque se em uma guerra você se recusa a atacar o exército adversário que tá vindo pra te atacar, então é melhor você se render de uma vez. Então a Baela me incomodou nesse jantar, o bastardo Ulf também me incomodou muito nesse episódio, porque, mano, o cara acabou de reivindicar um dragão. A sua posição na sociedade mudou drasticamente e ele age entre a família real como se ele estivesse ainda lá na taverna de Porto Real se gabando, contando vantagem ali para os seus bajuladores. O Rio parece saber se comportar melhor na corte, Ele pelo menos tem o mínimo de respeito entre as pessoas. Mas eu gostei nessa cena quando o Jacaerys colocou o bastardo Ulf no lugar dele. Mas assim, até o Jacaerys ele também me incomodou aqui nesse episódio, porque assim, o Jacaerys ele tá com essa cara emburrada todos os episódios dessa temporada. Mano, sério, vai ser feliz. A sua prometida, a Baela, tá aí do seu lado, te dando suporte em tudo que você faz. Dá um beijo na Baela, sabe? Vai ser feliz, tome as rédeas da situação, para de ficar emburrado, se lamentando das coisas e passe a agir. Caramba, você é o príncipe herdeiro. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo, então para garantir, deixa o like, por favor. Alfred Brum chegou em Harrenhal depois de episódios e mais episódios caminhando, e eu concordei com o que ele disse pro Daemon na conversa que eles tiveram ali, Enquanto o Daemon estava ali em Harrenhal reunindo um exército, a Rhaenyra esteve esse tempo todo se segurando. E mesmo agora que ela possui 6 dragões do seu lado, sem contar com o Caraxes, ela ainda assim se recusa a atacar Porto Real com força total. Eu só não gostei do Alfred Brum, tentando conspirar contra a Rhaenyra também, porque ele incita o Daemon a se rebelar contra ela e lutar em nome dele próprio, dizendo que se ele fizer isso, o exército que ele reuniu irá seguir ele. E pareceu que o Daemon gostou dessa ideia, pareceu que ele estava meio que considerando tudo isso, porque ele dá ali um sorrisinho, e é esse sorrisinho que o Daemon dá que assusta o castelão, o Simon Strong. Desde que Daemon chegou em Harrenhal, nós estamos vendo ele ser atormentado por visões e sonhos que têm relação com a culpa e o ressentimento que ele carrega das pessoas que já passaram pela vida dele. Eu imaginei que nós veríamos aos poucos esse personagem superando cada um desses traumas, ele sendo obrigado a se deparar com as coisas que ele deixou no passado, ele não teve que lidar lá na hora, até chegar um momento que ele teria que lidar com o maior ressentimento da vida dele, que é o ressentimento que ele tem pelo seu irmão Viserys. E uma vez que ele superou essa mágoa, ele superou esse ressentimento, ele conseguiria apoiar a Rhaenyra 100% pela Rhaenyra, sabe? Ele apoiaria a Rhaenyra porque essa foi a decisão do irmão dele, porque agora ele tem amor e ele tem respeito pela memória do irmão. Mas não foi bem isso que aconteceu, O Daemon resolveu apoiar a Rhaenyra de vez por conta da visão que ele teve lá na árvore. Vamos falar dessa visão. A Alis busca o Daemon ali no quarto dela para levá-lo até o Bosque Sagrado. O Bosque Sagrado é o lugar onde as pessoas vão para orar, prestar homenagens aos deuses antigos. É muito comum encontrar bosques sagrados dentro de castelos das famílias nobres, Mais comum encontrar ainda quanto mais ao norte essa família nobre está, porque quanto mais ao norte, mais fácil encontrar pessoas que ainda servem e acreditam nos deuses antigos. Os videntes verdes enxergam passado, presente e futuro através dos olhos das árvores coração. E nessa cena aqui, os deuses antigos deram para o Daemon um presságio do futuro. Daemon teve uma visão do Corvo de 3
olhos. O Daemon viu os caminhantes brancos e seu exército de mortos. O Daemon viu o fim dos dragões, mas Daemon também viu os dragões renascerem de ovos de pedra. Daemon viu simplesmente Daenerys Targaryen. O primeiro episódio de House of the Dragon diz que a história se passa 200 anos antes de Daenerys Targaryen. E agora, no final da segunda temporada, nós estamos vendo a Daenerys Targaryen. E assim, eu sou fã da Daenerys Targaryen, mas não tem como não ser. Ela é simplesmente a maior Targaryen da história e ela é merecedora de todos os títulos que ela tem. Daenerys Targaryen, nascida da Tormenta, primeira de seu nome, rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, protetora do território, mãe de dragões, Missa, Khaleesi do grande mar de grama, não queimada, quebradora de correntes. Ela é referência dentro do próprio universo. Não tem como não ser fã. O outro lá, qual é o nome daquele outro personagem? Eu nem lembro mais. Perdão aqui o meu momento fanboy. Mas, assim, no final, essa cena da visão do Daemon, pra mim, representa que a profecia que o Viserys falou para Rhaenyra sobre a canção de Gelo e Fogo é sobre a Daenerys. É depois de ver Daenerys e o exército de mortos que o Daemon resolve brigar pela Rhaenyra, porque agora ele sabe que o inverno está para chegar, ele sabe que o Westeros precisa estar unificado em um só governo para eles terem um mínimo de chance contra os mortos. E a pessoa, né, que vai salvar o mundo, a pessoa que vai lutar contra os mortos, né, que vai liderar tudo isso, é a Daenerys Targaryen com os seus 3 dragões. E eu vou postar um outro vídeo aqui no canal detalhando melhor essa visão do Daemon, explicando frame a frame, então fiquem ligados aqui no canal porque esse vídeo deve sair amanhã. E com medo de uma traição, Rhaenyra vai voando até Harrenhal com Addan. E aqui é muito interessante porque ela deixa o Addan patrulhando os céus. A mensagem que ela quer passar é muito clara. Qualquer sinal de rebeldia será respondido com fogo. O Daemon também tem um dragão, mas ele não estava montado em Caraxes na hora que a Rhaenyra chegou e ela chegou pronta para tudo. Mas o Daemon se ajoelha para ela. Daemon a reconhece como a rainha dos 7 reinos e até o Alfred Brume se ajoelhou. Eu imaginei aqui nessa cena quando o Daemon começa a gritar palavras de ordem para o exército, né, dizendo que para cada um deles que morrer, 100 dos verdes morrerá. Eu imaginei que ele fosse executar o Alfred Brume por conspirar contra a Rhaenyra. Inclusive, eu acho que o próprio Alfred Brume pensou nisso, porque quando o Daemon estava lá gritando e estava todo mundo gritando com ele, ele se infiltrou de mansinho ali na multidão e sumiu. Mas essa cena do Daemon levantando e inspirando o seu exército foi muito foda, né? Finalmente nós vamos ver o Daemon fazendo o que nós estávamos esperando dele desde o começo dessa temporada, liderando um exército, indo pra batalha. Finalmente as visões acabaram. Mas agora que Rhaenyra tem mais dragões, o Aemond precisa dar um jeito de arrumar mais dragões para o seu lado também, e por isso que ele foi lá pedir para Helaena montar em Dreamfire para ajudá-lo em batalha. A Rhaenyra disse aqui nesse episódio, né, que o Dreamfire nasceu ainda na época de Aegon o Conquistador, e Dreamfire foi dragão montaria da irmã mais velha do velho rei Jaehaerys. Dreamfire é um dragão que é mais velho do que Vermithor, embora seja menor que ele. Mesmo assim, Dreamfire é formidável. Acredito que Dreamfire seja o 3º maior dragão dessa dança dos dragões, ficando atrás apenas de Vhagar e de Vermithor. Entretanto, Helaena se recusou veementemente a montar Dreamfire em batalha, mas o que ela disse pro Aemond aqui nessa cena eu achei muito bizarro. O que eu acredito é que a Helaena tenha momentos de lucidez, momentos em que ela fica 100% ciente do que está acontecendo, mas na maior parte do tempo ela é ela mesma, porque no começo desse episódio a gente vê ela perguntando para Alicent o motivo dos plebeus a odiarem tanto, dizendo que não foram eles que ordenaram o bloqueio da goela. Então assim, naquela cena parece que a Helaena é ela mesma. Parece que ela não sabe muito bem como funciona uma guerra, parece que ela não tem muito noção do que está acontecendo. Mas aqui com o Aemond parece que ela tá ciente de tudo. Ela fala pro Aemond que ele vai morrer e que o Aegon vai voltar a ser rei. Tipo, oi? As profecias dela eram coisas meio avulsas, né? Na temporada passada ela falava, cuidado com a besta embaixo das tábuas. Ela falava dragões de carne tecendo dragões de linha. E agora ela dá descrições detalhadas do que vai acontecer com a pessoa. Eu acho que são pequenos momentos em que a Helaena fica com essa lucidez absoluta, sabe? Como se tivesse alguém falando pela boca dela. Mas eu vou explicar em detalhes essa profecia da Helaena com spoilers 2 livros em um outro vídeo aqui no canal que eu devo postar amanhã também. Vimos a Alicent partindo com tudo pra cima do Aemond para defender a Helaena. A Alicent foi muito corajosa nessa cena e parece que mesmo ela não tendo a melhor relação possível com os filhos, ela faz de tudo para defendê-los. Ela, na temporada passada, ela atacou o Lucerys com uma faca
porque o Aemond tinha perdido o olho. Ela, nessa temporada, ela ficou lá do lado da cama do Aegon, né, por dias, enquanto ele estava dormindo 9 horas a cada 10. Ela, no episódio passado, ela tentou defender a Helena com o próprio corpo quando os plebeus estavam atacando. Então, assim, parece que a Alicent, ela faz de tudo para defender os seus filhos, e é por isso que eu não gostei da cena final dela com a Rhaenyra em Pedra do Dragão. Não fez sentido para mim a Alicent ir para a Pedra do Dragão para negociar com Rhaenyra a morte do seu próprio filho Aegon. O que a Alicent espera? Que a Rhaenyra tome a Fortaleza Vermelha, mate o próprio filho dela, Aegon, e aí a Alicent vai viver na Fortaleza Vermelha junto com a Helena e Daemon, o cara que mandou assassinar o neto dela na frente da filha dela? Eu não gostei disso, sabe? Não gostei. Nessa conversa, a Rhaenyra diz que a Alicent vai ser retratada na história como uma vilã, como uma rainha fria e desesperada por poder. E de fato, foi essa a impressão que eu tive da Alicent enquanto eu estava lendo o livro Fogo e Sangue. E eu entendo que o livro Fogo e Sangue é um livro de terceiros contando o que eles viram, terceiros contando o que eles acharam de todos os eventos da Dança dos Dragões. Então, o que aconteceu entre Rhaenyra e Alicent, entre elas duas, enquanto não tinha ninguém olhando, só as duas sabem. Então, assim, beleza, em relação a isso, beleza. Eu só não gostei dessa cena porque isso foi contra as coisas que a própria Alicent vem fazendo na série desde a temporada passada. E eu também não gostei da cena da Rhaenyra aqui nesse episódio. Desculpa, galera. Eu não queria ser o chato que tá reclamando de tudo. Eu gosto da série, eu sou fã da série. Mas não tem como defender essa cena da Rhaenyra, sabe? A Rhaenyra, ela apareceu em vários takes de 4 segundos e no final ela terminou no mesmo lugar que ela tava no final do episódio 7. Sério, ela deve ter tido um total de 15 segundos de aparição aqui nesse episódio e ainda não mostraram ela reivindicando o dragão roubo-ovelha, o que tá óbvio que é o que vai acontecer. Ela abandonou os filhos da Rhaenyra só pra ir atrás desse dragão, então eu espero que, no mínimo, ela consiga reivindicar esse dragão, ou que o dragão engula ela, sabe? Mate ela de uma vez. Lembrando que os príncipes Aegon e Viserys, filhos de Rhaenyra com Daemon, estão sozinhos, eles estão só com os funcionários a caminho de Pentos. A Rhaenyra tinha enviado a Rhaena para levar os seus filhos através do Mar Estreito para Pentos, para os príncipes ficarem seguros no outro continente, enquanto a guerra estava acontecendo aqui em Westeros e Rhaena simplesmente abandonou as crianças. E embora todo domingo eu faça uma oração pela morte do Criston Cole, eu gostei da cena do Criston Cole aqui nesse episódio, porque eu achei que foi uma cena bem reveladora. Vemos ele com o pano, né, que a Alicent deu a ele quando ele saiu de Porto Real. Aquela cena foi uma despedida dos dois. Eles não sabiam se eles voltariam a se ver, né? Porque ele foi pra guerra. Quando a pessoa vai pra guerra, você não sabe se você vai ver essa pessoa novamente. Então estava muito claro que ele tinha sentimentos por aquele objeto e o irmão da Alicent, ele ligou os pontos e descobriu o que estava rolando entre os dois. Criston Cole diz que a Alicent salvou a vida dele 2 vezes. Uma do machado do Carrasco e outra vez dele próprio. Com isso, a gente consegue inferir que lá naquela cena, na temporada passada, quando ele matou um convidado do Laenor, no casamento do Laenor com a Rhaenyra, ele foi condenado à morte, só que a Alicent impediu a execução. A gente estranhou muito ele ter causado todo aquele caos no casamento, matando o convidado do noivo e nada ter acontecido com ele. Agora tá explicado. E depois, né, que a Alicent salvou ele do Carrasco, tem aquela cena em que ele estava preparando para se matar e a Alicent salvou ele mais uma vez. Então faz sentido ele ter toda essa devoção por ela. Eu gostei muito dessa cena do Criston Cole conversando com o irmão da Alicent, porque eles estavam lá na Batalha de Pouso de Gralhas e eles perceberam o quão pequenos eles são nessa guerra de dragões. E no final nós vimos todos se armando para essa grande batalha que está para acontecer. Vimos os 90 navios que a Triarquia enviou para quebrar o bloqueio da Guela e vimos também o Corlys se armando junto com o seu filho bastardo Aelin para defender o bloqueio. Devemos ver a Batalha da Goela logo no comecinho da 3ª temporada. Vimos também o exército Lannister marchando rumo a Harrenhal. Vimos também o exército da casa Hightower marchando junto com o dragão Tessarion. O dragão Tessarion é a dragão montaria de Daeron Targaryen, que é o 3º filho homem da Alicent com o rei Viserys. E vimos os velhos que o Cregan Stark prometeu enviar para o sul para lutar essa guerra pela Rhaenyra, atravessando a passagem das Gêmeas. Esses velhos, eles serão conhecidos como os Lobos do Inverno. E vimos o Otto Hightower preso. A última vez que nós tínhamos visto esse personagem foi no episódio em que ele foi demitido do cargo de mão do rei. Ele fala para Alicent que ele voltaria para a Vila Velha para instruir o jovem Daeron Targaryen, mas a Alicent pede para ele ir até Jardim de Cima para convencer os Tyrell a se aliarem aos Verdes nessa guerra. Otto vai, mas depois disso nós não temos mais notícias dele, mas descobrimos
que a casa Beesbury, ela se rebelou contra a casa Hightower. As casas Beesbury, Tyrell e Hightower são todas casas que ficam ali na Campina. O grande Mace Orwyle contou para Alicent que a casa Beesbury levantou os seus estandartes contra a casa Hightower. E isso é muito significativo porque a casa Beesbury, ela é uma casa menor ali da Campina e eles são vassalos da casa Hightower. A casa Hightower, por sua vez, é uma casa vassala da casa Tyrell. O Lord Beesbury, ele era o mestre da moeda do rei Viserys, e ele foi assassinado lá naquela cena do Conselho Verde pelo Criston Cole. Agora a gente, conseguiu raciocinar aqui que a família Beesbury, eles não aceitaram muito bem essa morte, e por isso que eles se rebelaram contra os seus suzeranos. Eu acredito que Otto Hightower tenha sido capturado pelos Beesbury enquanto ele estava a caminho de Jardim de Cima para negociar com o Lord Tyrell. E isso é bem diferente dos livros, porque nessa altura da história, nos livros, o Otto Hightower já está de volta em Porto Real. Então, o que irá acontecer com esse personagem na terceira temporada será algo totalmente novo. Já postei aqui no canal um vídeo falando do que irá acontecer na terceira temporada com base nos livros. Então, nesse vídeo tem spoilers dos livros. Se você quiser saber tudo o que vai acontecer na Batalha da Goela e na Batalha do Banquete dos Peixes, confira esse vídeo que já saiu aqui no canal. Deixa o seu like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos que assistiram aí o episódio final de A Casa do Dragão. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.